Olá pessoal, vamos começar mais um grande projeto, Insight Arena. Hoje é um dia muito especial, onde a gente dá o pontapé inicial para um sonho que a gente já vem pensando há várias cabeças, há várias mentes aí, que é juntar empresários, profissionais, pessoas que estão ligadas à área de marketing, vendas, tecnologia e gestão, para que eles troquem experiência, troquem dificuldades, falem do seu dia a dia e ao mesmo tempo que consigam criar esse network. Eu até, em conversa recente, eu falei, eu quero que desse projeto surjam novas empresas, novos produtos, startups e etc. Ou seja, profissionais que se juntem e pensem criar novos negócios. Para que essa curiosidade de fato vire negócios e novos dinheiro, né, dinheiros novos, a gente começa hoje o Arena Insight com um projeto inicial, um formato podcast, mas ele vai ganhar um formato aí de um evento presencial, mas a gente abre com o pé direito, né? Eu acho que comigo, quem vai estar aqui comigo nesse e em outros projetos, primeiro apresentando, Spartacus Pulsera Filho, né? Acabei de falar aqui no começo, o meu pai, os bastidores aqui falaram, mas é seu pai mesmo? Eu falei, quase, eu trato como se fosse. Hoje também a gente tem a honra de trazer um empresário local, né, que conheço há quase 18 anos aí, ou um pouco mais, Silvestre, que não é um empresário local, né? A empresa opera no Brasil inteiro e até em alguns outros países aí na parte da pecuária, o agronegócio. A Cecília, líder de vendas, eu sempre gosto de falar líder de vendas porque bate metas, né? Líder de vendas da RD Station, que vai trazer um pouco também esse panorama nacional aí das empresas, quando a gente fala sobre metodologias, tecnologias e etc. Então, sintam-se todos em casa, né? E vamos começar esse projeto aqui, que eu acho que Deus tem tudo para abençoar a gente, para que isso vire algo muito, muito bacana. Bom, queria começar, Silvestre, se apresente pra gente, fale da sua empresa, fale o que você faz, conte aí, porque eu acho que você tem muito para contar pra gente aqui, tem muito para ensinar para quem vai assistir a gente aqui nos próximos minutos. Bom, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Silvestre Marinho do Carmo, sou de Uberaba, Minas Gerais, moro em Londrina desde 99, então eu estou mais a metade da minha idade, né? Fiz 53 anos ontem, então a metade da minha idade já aqui em Londrina, então já um paranaense já, né? A gente tem a Connect Leilões há 10 anos, a gente está no meio de leilões desde 89 e desde 99 mudei para cá, trabalhei numa grande leiloeira aqui em Londrina e depois resolvi montar a minha empresa e ter a carreira solo aí para tocar o negócio do jeito que eu imaginei, que é atender bem os meus clientes. E estamos nessa luta aí e não é fácil empreender, né? Ainda mais para quem não tem o conhecimento, e foi bem assim mesmo, eu peguei o negócio achando que ia ser de um jeito, só que a hora que você entra, né, como empresário, você vê que a pegada é mais embaixo. Então eu acho que esse programa seu, essa ideia sua, para mim, vai ser de muita utilidade, que eu gosto muito de ouvir, né, como eu aprendi na luta, né, no dia a dia, com certeza vai ser muito importante. Parabéns pelo programa. Legal. E já começando o programa com informações, né? Eu já fui funcionário do Silvestre, trabalhei para uma empresa que o Silvestre era sócio, e eu acho que exatamente esses 18, 16, 17, tem que lembrar a data correta, e trabalhando em algumas outras agências, e eu também empreendendo agora nos últimos 12 anos também. Esses dias eu tive que responder uma pergunta de um ex-chefe, também falou para mim assim, William, agora que você tem sua empresa, o que você viu que quando você trabalhava e agora que você pode tomar as decisões, o que é o grande aprendizado? Eu falei, bom lembrado, eu tenho uma coisa para te pedir desculpa. Não foi o caso do Silvestre, mas foi para uma outra pessoa. Ele falou, por quê? Eu falei assim, porque é o seguinte, eu trabalhava para você, eu desci o pau em você. Eu falava, porque deveria fazer isso aqui deveria ter sido feito, isso aqui não é feito, etc. Tal. Hoje que eu tenho minha empresa, com quase 100 pessoas, eu tenho dificuldade de mover uma cadeira de lugar. Eu sei o que precisa ser feito, sei o que deve ser feito, mas é muito complexo fazer mudanças no dia a dia. Mudar uma área, mudar um departamento, mudar um setor e etc. Então, eu falo, hoje eu vejo assim, às vezes a pessoa chega na minha sala, fala uma boa ideia, eu sei que se eu fizer aquilo vai funcionar,
Só que quando eu olho o cenário como um todo, o que isso afeta em outros departamentos, etc. Eu falo, poxa, a ideia da pessoa é ótima, mas eu preciso com calma, não dá pra ser feito desse jeito, porque vai me influenciar e etc. Aí o que eu aprendi é alinhar com essa pessoa que veio dar a ideia, né? Falei, ó, te entendo, sua ideia é sensacional, vai mudar muito, mas ó, deixa eu te postar outras coisas aqui, ó. Porque se eu fizer isso pode mexer aqui, isso pode mexer aqui. Você me ajuda a fazer de um jeito não... Então foi um aprendizado também. E aí? O que de antes... Porque quando você falou uma frase interessante, assim, né? Ah, empreender, etc. Uma empresa para atender os clientes do jeito que eu achava que deveria atender, fazer do jeito que deveria ser feito, etc. Deu certo? Rapaz, um amigo meu, leiloeiro, um dia ele falou assim, rapaz, sair de CPF para CNPJ não é fácil, né? E é bem isso mesmo. Hoje, você olha para o seu antigo chefe, igual você falou, e você dava alguns pitacos, não, tá errado isso aí. Aí a hora que você tem o seu próprio negócio, você vê que não é bem assim, você não consegue fazer do jeito que a gente abre a empresa pensando de uma forma e no meio do caminho você vê que não é do jeito que você tinha imaginado, né? Mas com certeza eu acho que o método que a gente vem usando vem dando resultado até mesmo pelo crescimento da nossa empresa, né? Então eu acho que é muito bacana essa parte de empreender, né? De você sair do nada, né? Sem conhecimento, e eu gosto muito disso, do aprendizado dia a dia, de cada dia você ter uma lição nova. Eu fiz um leilão agora no Pará, em Itaituba, no Pará, que é uma dificuldade monstruosa para chegar lá. Você tem que ir a Eu vi uns vídeos no Instagram, carro atolado. Não. É pra ficar na história esse leilão, assim, pra hora que você for escrever um livro, não, eu vou lembrar daquele leilão da Fazenda Tapajós. Você pega um avião, vai até Santarém. De Santarém, você pega um carro e anda mais 350 quilômetros. Só que você tá em Santarém, você não tá numa Castelo Branco, Vespark, você é aquela pista linda, maravilhosa, ou numa Anhanguera. Você tá, né? E a gente tem que parabenizar os produtores, quem move o agronegócio no Pará, que é um estado muito forte do agronegócio, tem que parabenizar, porque as dificuldades que eles têm são impressionantes. Então, assim, eu peguei chegando ali no porto de Miritituba, que é uma região muito forte, onde tem um desenvolvimento, que a gente exporta muito para fora ali, chegando ali 40 quilômetros, eu peguei uma estrada de terra à noite com um caminhão que eu não enxergava daqui a você aí. Então, assim, eu falei, meu Deus do céu, que eu estou fazendo aqui? Né? Olha a loucura que é você fazer um leilão tão longe. Mas só que a experiência era só o começo ali. Nesse mesmo dia, teve uma chuva das 3 horas da manhã até as 11. Aí você tinha que, da cidade de Itaituba, você passa por uma balsa, você chega em Itaituba, aí a hora que você vai, como teve essa chuva, a estrada de terra, que é 33 quilômetros da cidade até a fazenda, você não conseguia andar. Então, assim, carro baixo mesmo, o canal de transmissão ficou atolado, o leiloeiro ficou atolado. Então, você via assim, a turma se ajudando, o dono do leilão em cima de um trator. Tem muitas coisas que envolvem para o negócio acontecer. Exatamente. E o gestor está olhando isso porque você precisa fazer o leilão acontecer, e aí você tem logística, a sua logística, a logística do leiloeiro, a logística... Tem muita coisa. E aí eu acho que quando a gente olha essas várias camadas para que uma empresa aconteça, quando você faz parte de um departamento, você está vendo só o seu. Exatamente. E agora quando você está fazendo tudo, você é responsável por que aquela orquestra toda funcione. E aí eu vou puxar a Cecília, porque eu acho que dentro desse ponto o desenvolvimento de uma empresa está muito relacionado à capacidade das pessoas que estão nela. Então, quando eu, colaborador, estou dentro de uma empresa e estou ali tentando dar ideia que aquilo avance, etc., tem um lado positivo, né? Que não seja o rebelde sem causa, né? Que fique birrado, birrento, etc. Mas, só que ao mesmo tempo eu não estou vendo o que o dono está lá com o carro atolado, viajando e tentando fazer em outras frentes, né? Porque, assim, eu estou olhando o meu lado, meu departamento, e estou ligando pro dono da empresa querendo saber se ele não vai aprovar um budget de alguma coisa e ele está com o carro atolado para fazer um leilão. Como que uma empresa, no caso RD Station, agora na unidade de negócio da TOTVS, no grupo total estão falando de quase 2.000 pessoas, né? A RD Station 1.200, 1.300 pessoas? Uma coisa assim, 1.500. 1.500 pessoas. Como que se estimula a criatividade, se estimula feedback, se estimula que uma ideia não morra dentro de uma empresa?
Porque o que eu não posso deixar, o Silvestre não pode deixar hoje, é que uma boa ideia morra dentro de uma empresa. Porque a gente não tem tempo para ouvir, ou porque a gente está atuando em outras áreas e etc e tal. Como a RD faz isso? Eu acho que uma coisa muito legal da RD, apesar de ser uma empresa gigantesca, é que é um ambiente colaborativo, assim, né? Então, tudo é departamentizado, o que é bom por um cenário e às vezes pode complicar por outros. Porque quando a gente pensa, eu tive uma ideia brilhante, vamos fazer isso aqui. Mas tá, tem alguém de um setor que é responsável por aquela ideia, mas tu consegue chegar naquela pessoa, trazer e falar, olha, tive essa ideia aqui, vamos fazer isso. E normalmente eles compram, assim, que eu acho que o ambiente da RD promove muito isso, né? Se a gente tem pessoas novas, convivências de fora, e a RD promove muito isso, né? De trazer gente boa de mercado, não é só contratação dentro de casa, de subir de nível, etc. Então, a gente acaba tendo muita oportunidade ali de desenvolver ideias novas. Acho que eu nunca ouvi um não categórico na RD, assim. E na hora que para que essas ideias subam, elas têm momentos específicos, projetos, então o departamento apresenta um projeto para o gestor, são datas específicos, ou tive uma ideia aqui, posso falar com você? Acredito que não seja assim, né? Não. Porque todo mundo também está muito ocupado. Como que é essa dinâmica aí para que essas ideias aconteçam? Como existe um método, uma forma? Eu acho que a nível aqui de analistas não tem, assim, olha, trimestralmente tragam ideias, vai ter uma sabatina e vamos discutir. Mas ideias de projetos maiores normalmente é sempre aberto ali, quem quer participar, algum projeto novo. Na área de parceiro sempre tem muita coisa, né? Porque Sim. o ambiente das agências muda muita coisa, os parceiros mudam muito, então a RD sempre traz pra gente, ó, a gente tá com essa ideia aqui, quem quer participar, quem quer botar a mão, e daí geralmente é carta branca, assim, pra fazer a coisa acontecer, a gente tem que reformular alguma coisa, então é sempre, assim, acontecendo diariamente. E aí, Sparta, puxando, quantos anos de agência, Sparta? Conta pra gente. De agência, 34. 34. Acho que você já viu. A comunicação comecei em 78. Eu sou ruim de conta. 78, quantos anos pra gente agora? Quase 50 anos. Quase 50 anos. Já esteve em grandes projetos, na mesa com grandes empresários e etc. Eu acho que muitas vezes, quando vai ter uma estrutura organizacional dessa, uma empresa como o Silvestre, que ele levou, né, 0 a 1.000 quilômetros rápido, sozinho, óbvio que a empresa também cresceu, mas como imprimir essa cultura em todo mundo, né? Porque muitas vezes, conversando com o empresário, o cara fala, eu só não cresço mais por causa de pessoas. Eu falo, você tem um problema, porque você tem uma empresa de serviço, né? A sua base são pessoas, então você tem que saber contratar, treinar, etc e tal. Então eu não gosto, e eu acho sempre errado o termo assim, não, se não fosse pessoas eu crescia mais. Calma, então você tem um negócio errado. Quem contratou essas pessoas, Quem né? contratou essas pessoas? E outra, eu brinco esses dias eu brinquei, William, o que você faz na empresa? Eu falo, eu sou RH, eu contrato, treino, e se não dá certo eu demito. É isso que eu faço. Então, como imprimir essa cultura? Como o empresário consegue mostrar aí para a equipe? Porque Spartacus, né, uma das suas especialidades é em marca, brand. Sim. Mas tem o brand do empresário, porque assim, a cultura começa por ele. Como que, quando as pessoas perguntam para mim, né, William, como que você explica brand? Eu falo, brand é quando você fecha o olho, pensa o nome de uma empresa, o que você pensa sobre ela. É o que ela imprimiu em você. Agora, quando o colaborador dentro da empresa fecha o olho e fala o nome do chefe, o que ele pensa? Como construir essa marca? O empreendedor, ele tem que olhar tudo 360 graus. A equipe nem sempre olha 360 graus, por isso que ela tem sempre alguma consideração a fazer sobre algumas decisões nossas, porque elas não estão olhando da forma como nós olhamos como empreendedores. Então, me parece que é isso, né, Silvestre, que você percebeu. E nós temos que colaborar para que quem nós estamos assessorando e nós mesmos temos que caminhar com essa forma de saber como lidar com as pessoas. Não tem você 100 pessoas, nós não temos negócio. E nós temos que ter
esse cuidado, temos que ter esse conhecimento. Somente dizer, como o William acabou de dizer, por causa de pessoas eu não vou crescer ou coisa parecida. Meu pai do céu, não daria nem para continuar, não só crescer, porque daqui a pouco você vai se incomodar tanto. Então nós temos que realmente conseguir uma forma, temos que nos reorganizarmos, se nós não sabemos, para que lidar com pessoas é uma qualidade que nós temos que ter como empreendedores. Sim. E eu acho que é um desenvolvimento que nós temos que ajudar aos que não sabem, ajudar a construir, porque às vezes nossos clientes têm essa dificuldade também, não tem só dificuldade com o mercado, com a marca, tal, mas com a equipe. Se você tiver problema com a equipe, você vai ter problema também no desenvolvimento do teu negócio. Tua marca não vai exercer aquilo que estava previsto que ela exercesse. E aí você tem um problema de brand. Sim. Essa que é a realidade. Você não está entregando aquilo que você prometeu, você não está indo no objetivo que estava pré-determinado, o teu propósito fica no meio do caminho. É gente. Nós precisamos saber lidar com gente. E pegando esse tema inicial que eu acho que a gente começa, assim, a gente tá olhando aqui como as pessoas dentro das empresas, independente de que nível ela esteja, ela pode contribuir para o crescimento dela. Porque o crescimento dela de um momento para frente, ela não depende só do dono. É verdade. Tem que mais gente levar você para frente. Então, acho que quando a gente fala de uma primeira alavanca de crescimento, é esse talento das pessoas, ou essas pessoas pegarem esse piano que o Silvestre, por exemplo, levou até um certo ponto, e daqui para frente precisa mais gente catar esse piano e levar. Gosto de falar um pouco sobre quando, né, acho que teve algumas mudanças de chave na empresa, acho que e essa foi importante. Quando um dia me falaram assim, vai lá, explica para os seus funcionários o porquê que você faz desse jeito. Por que você faz? Conta a sua história de vida. Por que você faz desse jeito? O que você passou? Sim. O que você quer para daqui 5 anos, 6 anos, etc. Conta para todo mundo. Porque a hora que você conseguir contar para todo mundo e eles entenderem, a hora que você não tiver, eles vão falar assim, vou fazer desse jeito. Por mais que eu não concorde 100%, mas eu entendo por que a empresa faz desse jeito. Porque ela tem uma história assim. Então, acho que essa alavanca, essa construção, como eu falei, né? Eu fui um funcionário do Silvestre e de outras agências também, de outras empresas. E quando eu chego no ponto, eu escuto a pessoa me falando, eu falo, como que eu consigo contar para ele o porquê? Por que isso pode ser feito agora? Por que não pode ser feito? Teve uma pessoa que falou para mim, eu tava contando sobre minha filha, né? Minha filha adolescente, eu tendo que acordar todo dia, aula atrasada, e eu falo, filho, você tem que ter alguma responsabilidade na vida, pelo amor de Deus, você não pode perder a hora e etc. Tá na faculdade já, e de vez em quando perde a hora ainda. Aí eu contando pra um colega meu também, viajando na estrada, ele falou, eu passava por isso, e meu pai brigava um monte comigo. Só que um dia, meu pai entrou no quarto e me contou que pra ele também era difícil acordar cedo. Mesmo sendo adulto, que ele não gostava. Ele acordava porque ele era obrigado. Porque eu achava que só eu não gostava de acordar cedo. Eu achava que eu tinha um problema. E o dia que meu pai me contou que ele sofria todo dia para acordar cedo, eu comecei a entender um pouco melhor por que ele brigava comigo. Então eu acho que aqui a gente começa a contar para as pessoas o porquê que a gente faz, como a gente faz e etc. Eu acho que eu acho que é dessa parte aqui, acho que é um ponto de um aprendizado para o empresário. Conte o porquê você faz. É um storytelling. Conte o porquê você faz. Conte o porquê que você está passando por aqui. Conte seus planos. Conte um pouco mais. Não fique trancado dentro da sala, planejando, etc e tal. Conte um pouco mais que as pessoas vão entender. Mas também, quando a gente fala isso é uma primeira alavanca. Eu acho que hoje a gente vive em um mundo, né, com muita velocidade nas coisas. Se tivesse um pouco mais sobre o seu mercado, agronegócio, pecuária, etc. Um mercado que, por mais que tenha um poder de investimento para muitas coisas, é um mercado que muitas vezes demora para consumir tecnologia. Um mercado que muitas vezes demora para se inovar e etc. Um mercado muito tradicional em todas as frentes. Você é um cara que, desde quando começou a leiloeira, lembro que quando o nome, né, Connect Leilões,
já era para propor algo diferente. Uma empresa conectada aos propósitos, né, dos clientes, estar em mais canais do que os canais convencionais, né? E isso há 10, 12 anos atrás também não era tão comum. Eu acho que quais foram as principais dificuldades em se conectar? E hoje, como que você se conecta? Hoje, assim, a gente olha, tem duas frentes, né? A agricultura, ela está andando a passos ligeiros, assim, pegou um carro andando a 300 por hora, né? Você vê uma tecnologia monstruosa em cima da agricultura. Máquinas modernas, é impressionante, assim, o jeito que é feito o trabalho, né, de tecnologia em cima da agricultura. A pecuária, ainda ela tem uma certa dificuldade, né? Mas você vê que com a sucessão, você falou uma coisa muito importante, eu acho que das pessoas mais antigas tem essa dificuldade em ir para a tecnologia, né? Então você pega, por exemplo, hoje, as transmissões de leilões, boa parte, o que a Connect Leilões fez esse ano, 60% foi nos leilões de plataforma, YouTube e no nosso aplicativo Connect Play. Né? Mas você tem a dificuldade de se ligar para o cliente e falar, assiste o leilão aí, mas como é que eu vou lançar se eu tô com o YouTube ou o WhatsApp? Aí ele já se perde todo. Aí você é engraçado que o cliente fala assim, pera aí só um minutinho. A hora que ele tá falando, espera um minutinho, é que ele tem que olhar no YouTube para ver o animal que ele tá querendo comprar, para ele desligar o YouTube para falar, pode lançar. Então, assim, é uma dificuldade, mas isso, né, a gente vem trabalhando muito isso com a tecnologia, de fazer comercial, de explicar como é que a pessoa tem que assistir, né? E esse nome Connect Leilões, né, foi exatamente isso, é tentar conectar, tentar levar um pouco mais essa tecnologia e fazer algumas coisas diferentes do tradicional. Mas não é fácil, né? Não é muito fácil, porque tem a dificuldade do dia a dia, né? E assim, tecnologia é investimento. Exatamente. Na maioria dos casos. E desculpa te cortar, mas assim, no meu caso, quando eu abri a empresa, com o peito e com a raça. Eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu peguei o acerto que eu tinha da empresa que eu trabalhava antes para montar. Então foi uma dificuldade danada. Quebrei em 2017. Então, exatamente. Talvez a sua cabeça está pensando em investimento. Você sabe aonde você quer chegar, mas como é que você chega lá sem o dinheiro? E não tem um caminho das pedras, né? Que nem a gente estava conversando antes. Vou compartilhar com alguém, vou fazer um network. Enquanto tu tá sendo pioneiro em tecnologia, exatamente, tu tem que construir tudo e precisa de bons parceiros. Exatamente. E hoje, assim, né? Porque você tem escolhas como empresa, você tem escolhas, como a gente estava falando aqui, desde o sistema de gestão, financeiro, jurídico, marketing, vendas, etc. Tal. Para o investimento em tecnologia, para investimentos em qualquer área da empresa. Um empresário que você, como você mesmo falou, começou no peito, 2017 algumas dificuldades, estabiliza, continua crescendo. Mas e aí, como decide? Chegou um orçamento, chegou um time, precisa investir nisso, precisa mais equipamento, eu sei que você tem uma estrutura grande lá hoje. O que te faz, né, assinar o cheque? Né? O que você coloca na mesa hoje para falar de investimento? Seja em marketing, seja em tecnologia, ou seja estrutura. Você vai ser um cara que sempre reforma a sede também, entrega uma estrutura boa para o time. Mas como que o empresário decide hoje? Quais são as prioridades hoje? Quais são as suas, pelo menos? A gente... Eu assim, como eu não tenho muito estudo, então eu vou mais ou menos assistindo, acompanhando alguns vídeos e ver assim, vamos para esse lado aqui. E aí você começa a pensar, se eu começar... Hoje, por exemplo, uma coisa que manda muito é o WhatsApp, né? Então, você tem que investir WhatsApp e IA, que você mesmo é professor. A gente tem hora que até conversa com você, a hora que a gente está chegando aqui, a gente encontra no final do ano e no começo do ano, mas não é para festar, é a hora que dá tempo. É trocar ideia, é ver aonde você vai conseguir aproveitar melhor o investimento, né? Então, hoje eu vejo que a gente tem que ir para cima da tecnologia, em cima de WhatsApp, em cima de inteligência artificial, para tentar trazer para o cliente exatamente isso, a conexão. Né? Logo quando a gente montou uma pecuária, você falou, por que conecta? Eu falei, a minha ideia é tentar conectar, mas como é que você vai conectar isso? Eu falei, ainda não sei, estou aqui começando agora, deixa eu pensar como é que eu vou me virar, mas a gente vem se virando e vem se virando muito bem, né? Então o ponto principal é você estudar um pouco ali o que
o que vai te trazer um resultado mais rápido, né? Então, eu tomei a decisão de 2 anos atrás, comprar uma unidade móvel nossa, para a gente começar a fazer as transmissões nas fazendas, com Starlink, com Multilink, coisa que você pega algumas unidades aí que faz a própria transmissão que usa Starlink, mas não tem Multilink. Então você fala assim, eu vou investir num negócio de maior valor, mas vai me dar mais segurança na transmissão, aonde eu vou ter uma redundância e não vou... A internet, você tem uma Starlink hoje, né, que é a modernidade e tudo, mas ela tem os erros, ela tem os picos dela ali. Então, se você não tem um Multilink junto, aí você vai. Então, tem hora que você tem que fazer sacrifício. Falar, eu preciso comprar esse equipamento para me dar segurança na transmissão. Então, você olha e fala, eu vou investir aqui. Então, uma das grandes coisas que eu fiz dentro da empresa, respondendo o que você falou, foi comprar uma unidade móvel para fazer as nossas transmissões. É trabalhar pré-lance, é trabalhar inteligência artificial, é trabalhar WhatsApp, é tentar conectar mais a equipe, porque não é fácil. E a gente vê que o empresário decide mais rápido quando o investimento ele tá lá no final da jornada. O investimento já está na interação que ele tem com o cliente, porque ali ele tem que ser perfeito, né? Muitas vezes quando falo muito sobre inteligência artificial hoje, sim, e fala sobre esse atendimento, WhatsApp, etc. Eu falo, em alguns mercados, a inteligência artificial não pode acertar 98%. Ela tem que acertar 100%. Então, existe, né, algumas camadas, né, de inteligência artificial, tanto para atendimento, que a gente fala, né? Inteligência artificial como recurso, onde ela vai analisar dados, análise preditiva e etc. Inteligência artificial como copilot, né, como assistente, é o que você faz ali no ChatGPT, começa a conversar com a IA, ela vai te ajudando no meio do caminho. Ela não vai te substituir ninguém, ela não vai substituir uma tarefa, mas ela vai te ajudar. A inteligência artificial como agente, onde ela começa a executar algumas tarefas no seu lugar, pega essa planilha, resuma para mim, faça a triagem de um atendimento. E depois a inteligência artificial como agente autônomo, onde você sai da operação, né, você deixa ela tocando seu atendimento, fazendo uma venda, concluindo essa venda, fazendo um pós-venda inteiro para você. E aí são fases que as empresas vão avançando em relação à tecnologia. Mas eu vejo que o investimento, quando ele é mais pesado, ele está muito próximo já quando eu estou na última milha ali. Eu estou na interação da empresa com o cliente, porque essa tecnologia e esse investimento aqui eu consigo ter um ROI rápido. Eu consigo saber que eu investi e já trouxe dinheiro rápido. Ou investi e melhorou o meu atendimento ao cliente. O investimento em gestão e infraestrutura, muitas vezes ele acaba ficando para depois. Ele acaba ficando em outros momentos. E aí, Cecília, tem algo dentro da RD e outras empresas de vendas que é o roleplay, né? Tem. O que é um roleplay? Roleplay? Isso. Roleplay, eu não sou muito fã dele, tá? Pra ser bem sincera aqui. Mas a gente faz muito na RD porque ele é importante, né? Okay. Então, a gente sabe o quanto ele desenvolve pessoas. E principalmente quando alguém entra na RD, é algo crucial e a gente faz quase todos os dias. Basicamente, eu diria que é uma encenação de uma venda, né? É tipo quando tu tem uma apresentação de dança e tu tem que fazer um ensaio antes. Uma pessoa de um lado é o lead e a outra do outro lado é o vendedor. E a gente vai ali conduzindo como se fosse realmente uma reunião comercial. E ela é muito legal, principalmente para o nosso desenvolvimento, porque às vezes, quando eu tô na mesa com o cliente, ele me traz uma objeção, às vezes tu trava. Tu fala, como é que eu reagiria a isso? E com o cliente é mais difícil de tu errar, né? A gente é humano, a gente erra, a gente não é IA, mas a gente tem que minimizar esses erros, porque às vezes um errinho que tu comete ali na reunião comercial, tu já joga tudo pro ar. Então, a gente investe muito em treinamento, em desenvolvimento nesse quesito, e aumenta realmente muito a taxa de conversão. Além do listening, né? Que daí é algo que eu gosto muito mais, porque daí tu não tá ali no dia a dia, mas a gente tem muito hábito de ouvir as nossas próprias reuniões e ouvir em time. Tem muita gente que não gosta, né? Porque tu pensa, putz, eu vou botar aqui para 10 pessoas ouvirem a minha reunião, que vergonha. Mas a gente vê a diferença que faz, porque às vezes um ponto que eu falei algo errado, alguma deixa que eu deixei de pegar, alguma pergunta que eu podia ter feito pro cliente, que poderia ter feito diferença na minha negociação e que eu deixei de fazer, os meus colegas já podem trazer e como que eles fariam de maneira diferente para os próximos eu não errar, né? Então, são duas ferramentas que a gente usa muito. Fiquei muito preocupado porque ela falou que ela não gosta muito de roleplay. Tem que ser sincera, né? O Silvestre, como empresário, como muitos que estão assistindo, hoje tem uma demanda muito grande, como ele mesmo falou, atendimento via WhatsApp, com inteligência artificial. RD fez algumas compras de milhões
né, na Talos, números que começam num número mais projeções que não foram abertas de mercado, mas podemos falar mais de 100 milhões. E recentemente a RD fez mais uma compra da Suri, 28 milhões, que investe em marketing conversacional, inteligência artificial e etc. Então, palavras do próprio CEO da companhia, investimento em marketing conversacional, inteligência artificial é um dos objetivos, principalmente pensando no mercado de atendimento, etc. Vende pro Silvestre. Vende pro Silvestre. Aí tu me quebra, né? Assim, ao vivo. Não, mas eu acho que é o que a gente fala muito sobre inteligência artificial e, sendo bem sincera aqui, né? Em todas as reuniões que eu fiz esse ano, algum cliente perguntou sobre IA. Seja na área de marketing, literalmente, ou já na parte conversacional, vendas e etc. E não adianta eu investir em IA se não tiver processo. Então, o primeiro passo é tu ter um processo bem definido, que claramente o Silvestre já tem. Porque quando a gente não tem um processo, a IA vai fazer nada em escala, ela vai cometer erros em escala. E quando tu tem uma base sólida, a gente consegue realmente olhar para a escala. No caso do Silvestre, que já usa o WhatsApp, já tem ali provavelmente muitos clientes que eles ligam, mas eles poderiam estar lá para tirar dúvida e ter uma IA realmente bem treinada. Vocês são especialistas em IA, né? Tu pode falar melhor do que eu sobre inteligência artificial. O cliente não gosta de esperar para ser respondido no WhatsApp. Quando eu tenho atendimento humano, a pessoa não sabe contornar a objeção tão bem quanto uma IA. Ela não demora, às vezes, para responder. Se eu te mando mensagem agora, eu quero resposta quando? Agora. As pessoas não têm mais paciência para esperar uma resposta de WhatsApp. Assim como elas não têm saco para esperar bot responder, né? Ficar falando com bot. Então, o investimento da TOTUS e da RD, enfim, o que a gente tem de visão, que a gente vê que eles estão trazendo, é realmente investir nisso, em ajudar as empresas a profissionalizarem ali a parte de conversacional para ter mais conversão. E isso a gente vê todos os dias ali com os nossos clientes. E Silvestre, o que te faria colocar uma atendente de IA para poder atender o seu cliente, fazer venda, captar o lance, etc. Aonde você vê isso chegando para que você se sinta confortável em colocar isso na operação, investir nisso, porque não é de graça, mas o que te deixaria confortável para isso? Porque é complexo. Seu cliente, como em alguns de mercado, tem a particularidade do atendimento, relacionamento, etc. Mas também tem essa questão da agilidade do atendimento, estar sempre à disposição 24/7 e tudo mais. Em que cenário que uma IA, uma tecnologia, uma inteligência artificial te deixaria confortável para que você colocasse isso na sua operação? O que você espera para poder fazer isso acontecer? A Cecília falou muito bem. Eu acho que o cliente hoje, ele quer a resposta na hora, né? Não quer esperar. E você tem a jornada de trabalho. Então, 18 horas o funcionário pode trabalhar. Lógico, quando tem leilão, né? A pessoa fica ali. Mas nesse intervalo das 18 horas até o início do leilão ali, geralmente o funcionário sai um pouquinho para, sei lá, tomar um café ou trocar uma ideia, e o cliente quer a resposta na hora. Então, é sempre estar conectado, né? O nome da minha empresa mesmo diz, eu tenho que estar conectado 24 horas. Eu acho que a resposta no momento que o cliente pergunta é o mais importante de tudo isso, né? Sim. Agora, o jogo mudou muito, né? Se você analisar antes, há 10 anos atrás, quando eu montei a Conect Leilões, estava preocupado com quantas linhas de você ia ter para atender os clientes que vão ligar. Gente, hoje no leilão, é impressionante. Hoje, se o telefone toca uma ou duas vezes durante 4 horas no leilão, mesmo você tendo o telefone na tela ali, não toca mais. É tudo WhatsApp. Né? Então, quando eu olho isso assim, eu começo a imaginar, e eu já troquei uma ideia com você já sobre IA, eu falei, será que você está preparado para isso? Porque não é a gente falar assim, vamos começar a IA agora. Você tem que estudar um pouco o projeto e tudo. Mas assim, a minha vontade, né, quando eu penso assim, é um dia chegar, e eu acho que isso está muito próximo, acho que falta estudar um pouquinho mais, a própria IA pegar o próprio lance ali na hora do leilão, em vez de você estar falando com o humano. Eu não sei como é que faz isso, porque assim, o leilão é muito dinâmico, né? O leiloeiro está falando, aí o lance entra, aí entra lá o seu Zé, que não tem conhecimento nenhum, tá até contando a história agora há pouco do YouTube, como é que o cara assiste o leilão no YouTube para dar lance e tal. Sim. Mas é uma dificuldade que a gente vê, né? Mas eu tenho a vontade de logo colocar em prática. Eu tenho um atendente IA já pegando o lance e fazendo o criador do outro lado não imaginar que está falando com a IA e pegar lance e vender durante o próprio leilão pela IA.
Não sei quanto tempo vai demorar isso, mas... A gente tem notícias ruins e boas sobre IA, né? É complexo. Saiu... a TOTS fez uma pesquisa recente, 98% das empresas dizem quererem utilizar inteligência artificial, só 40% estão utilizando de fato, só 7% acreditam que conseguem mensurar o ganho operacional com o uso de inteligência artificial. MIT soltou um estudo que no ano passado, nesse último ano, 90% dos agentes construídos foram despedidos, os agentes de IA foram despedidos. Aí veio quantos por cento? 90%. 90% foi despedido. Dos agentes de IA foram despedidos. Aí veio um professor e falou, não, esse número não é verdade, etc e tal. Só que sim, né? Fala-se bolha, né? Inteligência artificial e etc. Espartaco, investir em IA, sim ou não? Nesse momento? Sim, tem que se fazer. Você tem que andar, você tem que conhecer, porque o que acontece? Pode até não funcionar, mas você tem que pelo menos testar, colocar, porque senão você vai demorar para entrar no processo. Eu acredito que sim. Sim. A gente vem olhando essas empresas e primeiro quando eu falo, né, inteligência artificial como infraestrutura, como um especialista de dados na sua empresa para poder trazer análise preditiva rápida. Né? A gente fez um trabalho recente para uma empresa de ônibus, a gente trouxe inteligência artificial como recurso, porque ele queria saber se ele abre um ônibus hoje, quinta-feira, às 10h35, eu quero saber se eu abro uma linha nova de ônibus de Foz a São Paulo. Aí analisa o BI, todas as últimas quintas-feiras, né? E fala, ó, você tem uma taxa de ocupação, de X% nas últimas horas. Então, eu te aconselho a abrir um ônibus sim, porque a sua taxa de ocupação está muito alta hoje. Então, IA como recurso. Um gênio da matemática fazendo cálculos rápidos para você. Isso aí. Tem os dados no BI? Tem, mas a informação não está automática. Pega os dados no BI, gera um relatório para mim, traz esses dados para eu poder decidir. Pô, até aí já perdeu time. Acho que o Silvestre a gente já discutiu lá atrás, né? Quais são as pessoas que deram lance do genética tal, filho de tanto, etc e tal, dos últimos 3 anos. Não tem isso ainda. Ninguém tem isso ainda. Se eu conseguir compilar esses dados rápido, eu vou trazer uma excelência operacional grande, né, para as empresas. Então, eu acho que a gente quer falar muito sobre IA lá na frente. Eu defendo eu falo que existe uma corrida pro lado oculto da Lua. Né? As pessoas olham, tem um lado só da Lua que eles enxergam, que é os agentes operando, etc. Mas tem um outro lado que é a infraestrutura. Que eu vou trazer dados, vetorizar esses dados, ter análise dos meus dados internamente, seja o meu atendimento ao cliente, seja suporte, pós-venda. Eu vou usar primeiro para analisar os dados. E depois, quando eu começo a ter dados suficientes, eu começo a treinar os agentes. Começo a treinar as IAs. Gosto de falar também que inteligência artificial é uma criança de 4 anos. Uma criança de 4 anos, quando ela não... Você pergunta algo, ela não sabe o que responder, o que ela faz? Você que tem filhos. Eles inventam. Então, a IA teve os devaneios. Não, ela é uma criança. Eu tenho um caso muito engraçado, mas triste, de um cliente da RD. Ele não é de WhatsApp, né? Quer dar o nome dele? Não, melhor não. Mas ele tava contando pra mim, agora no Summit, ele tava contando que eles foram testar uma IA, que eu também não vou falar o nome de qualquer IA, mas que eles queriam muito vender pra ele, porque é um time de futebol, eles são muito grandes e tal. E daí ele falou, não, então deixa eu testar a IA de vocês aí uma semana, para essa empresa concorrente da RD. Aí a primeira pergunta que ele fez, qual que é a maior time de futebol do estado X? E aí a respondeu o concorrente deles. Ele falou, pô, não tem como eu ter uma IA que responde qualquer coisa. Imagina o time ali com uma IA respondendo que o concorrente dele é maior. E aí eu acho que tem uma irresponsabilidade quando a gente vem na linha, né? Inteligência artificial é uma criança de 4 anos que você vai dando conteúdo para ela e treinando. Ela pode ir de 4 a 30 anos em 6 meses, dependendo da quantidade de conteúdo e como você educa. Exatamente. Então, se entrar lixo, sai lixo. Se você educar mal uma criança, ela vai responder mal. É isso que vai acontecer. Eu gosto de brincar também, eu falo que as empresas treinam essa criança de 4 anos por umas 2, 3 semanas. Ela de 4 anos, ela vai para 12 anos. Aí, de repente, ele coloca essa criança lá na recepção da empresa e bota para responder todos os seus clientes. Aí ela responde errado. Aí ele fica bravo, ele vai lá e tranca a criança no banheiro. Fala, você não vai mais sair daí. Porque a IA não funciona. Aí eu perguntei para um cliente, você faz isso com seus filhos? Quando eles erram, você tranca eles no banheiro, eles não saem mais de lá? Por que você está trancando a IA no banheiro? Eu sei que isso não é errado. Então vamos voltar e ensinar isso tudo de novo e começar esse processo.
A gente hoje está tocando um projeto de SDR, BDR no WhatsApp para a própria TOTS. A gente está treinando, são 17 agentes simultâneos há mais de um ano e 4 meses. É 1 ano e 4 meses de treinamento para que esses agentes possam ir para a rua e responder o cliente na ponta. E não façam esse tipo de coisa. E não façam esse tipo de coisa. A gente fala sobre ambiente seguro, estufa e etc. Mas aí eu acho que é muito... Tem tempo, tem custo, infraestrutura e etc. Né? Eu acho que isso, as empresas têm que começar a tomar algumas decisões e saber que ela vai fazer isso para médio e longo prazo. Mas é muito bonito falar isso quando você tem dinheiro. É muito bonito. Sim. Muito bonito. Pá, eu vou investir 3 meses, etc e tal, e tudo mais. Então eu acho que no dia a dia, o empresário, ele tem investimento em várias frentes. Ele tem várias frentes. Ele tem investimento na frota, investimento, né, no que o Silvestre ali começou a falar, né, unidade móvel e etc. Mas quando a gente vai falar sobre investimentos que vão trazer mais dinheiro para a companhia, que é o dinheiro novo, eu gosto de falar de dinheiro novo, assim, eu vou investir isso aqui vai me trazer um dinheiro novo. O que hoje, eu já encontrei o Silvestre algumas vezes, eu falei, Silvestre, você tem que investir dinheiro em outros negócios, cara. Faz outras coisas também, vai buscar um dinheiro novo, né? O mercado do agropecuário é muito grande, lança um produto agrícola aí, fertilizante, etc. Vai fazer outras coisas. E Silvestre, 2026, os investimentos, ou negócios, ideias e etc. O que você vê como empresário, como investidor? Onde que você pensa em investir aí para que traga um dinheiro novo? Porque assim, sua empresa já está andando, graças a Deus, já é um dinheiro que você tem mapeado. Mas para trazer um dinheiro novo para sua empresa, o que o empresário está olhando, e quais são as informações, as respostas que você queria para poder tomar as próximas decisões de investimento, para trazer um dinheiro novo? Trazer o dinheiro novo é você trabalhar em cima do que a gente tem mesmo, sabe? Abrir algumas frentes novas com outros tipos de negócio dentro da pecuária de leilão. Então, sei lá, uma venda num shopping com a interação do uma IA, né? Alguma coisa assim. Por que eu falo isso? O que é o nosso negócio? O nosso negócio é fazer leilão. Sim. Fazer leilão. Mas tem alguma venda que não precisaria ter alguém atendendo ali ou vendendo? Não. Então, vamos tentar trabalhar isso? Vamos tentar trabalhar isso. É informar, estudar e investir na plataforma para essa plataforma trazer uma outra grana para você, porque não é não só dentro do leilão, é comercializar bovinos, comercializar muares, comercializar equinos dentro da plataforma que não está sendo utilizado. E a gente ainda, mesmo falando em dinheiro novo, a gente está falando em tecnologia para que acelere isso. Quando eu gosto de tentar tangibilizar a tecnologia, né? Porque tecnologia fica um negócio meio, né? Eu falo, hoje tecnologia a gente tem cloud, a nuvem, né, onde os dados são armazenados. A gente tem hardware, os chips que estão dentro do celular, computador, etc. Tal. E a gente tem a internet das coisas, que é o satélite. Isso é a matéria-prima da tecnologia. Exato. Tudo está baseado nisso. Então, por isso que as pessoas mais ricas do mundo são donos do satélite, donos do hardware e donos das nuvens. NVIDIA, Elon Musk, Jeff Bezos. Então, isso é tecnologia. Isso é a matéria-prima da tecnologia. Nós aqui andamos falando que mexemos com tecnologia, mas a gente, né, fica aqui no mundo dos mortais. Mas, quando nós, seja empresários aqui, prestadores de serviço, empresas de tecnologia como a RD, Silvestre, dentro do agronegócio, pecuária, que consome tecnologia, eu falo que tecnologia é quando você muda a maneira das pessoas consumirem as coisas de uma forma exponencial. Como assim? Uber, Airbnb, Netflix. Ele mudou a maneira que a gente consome de uma maneira exponencial. Ou seja, eu consigo alcançar o mundo inteiro sem precisar investir mil vezes mais. Então, quando você vai pensar em algo como tecnologia, você vai pensar em algo que você vai criar, que vai mudar a maneira que as outras pessoas consomem as coisas, mas numa velocidade, uma penetração rápida de mercado e um potencial de escala muito grande. Isso é quando a gente vai para o nível de tecnologia. Cecília, até para a gente... Vou fechar com uma para a Cecília e depois eu vou trazer isso para o Esparto. Você que está hoje numa das maiores empresas do Brasil, quando a gente pensa na TOTS, uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina,
empresa de capital aberto, poder de investimento absurdo, etc. Tal. Mas seja o CEO da companhia por alguns minutos. O que você criaria como tecnologia agora? Aonde você investiria? Para que caminho que você iria? Então, como CEO de uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina, o que você criaria? O que você pensaria que mudaria a vida das pessoas, a maneira de atender, etc? Qual startup a gente pode sair daqui criando? Tu diz uma nova empresa? Uma nova empresa. Novo produto. Eu iria muito, assim, pensando em resolver a minha vida de vendedora, né? Eu pensaria muito em uma inteligência artificial que pudesse estar dentro das reuniões. A gente já tem alguns MVPs disso, não dentro da RD, né? Mas a gente vê algumas empresas atuando que analisam muito a parte de reunião do pós, né? Como é que foi a reunião, etc. E dá notas. Mas quando a gente pensa em ter uma IA dentro de uma reunião, assistindo a reunião, te dando ramificações do que fazer, o que tu deveria falar, já agindo em tempo real, eu acho que isso ajudaria muitas empresas a venderem mais. Então, pensando em resolver uma dor minha, eu acho que uma IA dentro de reuniões facilitaria muito a nossa vida. Fez sentido? Temos um insight já. Então, o Insight Arena, a gente tem um insight. Então, como eu falei no começo, a ideia desses encontros é que a gente saia daqui com ideias que a gente quer investir, empreender e executar. Spartan, me dê um insight. Me traga uma ideia que eu, Silvestre, Cecília, ou quem está assistindo a gente, vai olhar e falar assim, vou investir nisso. Vou pensar em algo nesse sentido que eu quero criar isso. Uma boa pergunta, hein? Uma pergunta de milhões. Que ela vai custar milhões, porque vai ter que investir nisso. É verdade. Faça alguém investir em uma ideia, Spartan. Olha, olhando na atividade hoje, como as pessoas, as empresas estão nos enxergando, nós temos que passar para esse nosso prospect, para esse nosso cliente, que nós somos um sócio dele, não somente um prestador de serviço. É com esse olhar que nós queremos estar junto dos nossos clientes e abrir mercado. É isso. O Spartan teve uma conversa esses dias de, sabe aquele programa O Sócio? É criar um projeto, um serviço para que pessoas como o Spartan, porque assim, vive-se muito uma era de conselhos, borders e etc. As empresas estão contratando isso. Elas estão contratando conselheiros ou empresas que podem dar esse apoio. Porque muitas vezes ter uma diretoria, VPs e etc., uma empresa do tamanho da TOTS, requer uma estrutura muito grande. E você quer um conselheiro, você quer um border, você quer por algumas horas no mês, pessoas que você pode sentar numa mesa, falar dos seus projetos, fazer essa troca e ter esse apoio para uma decisão, uma evolução de investimento e etc. Eu acho que isso é uma carência de mercado mesmo. Eu vou fechar com o meu insight. Eu vejo que toda empresa que se propõe a atender, vender e etc e tal, a gente volta ainda no começo da conversa, a necessidade de alinhamento com as pessoas, né, com o nosso time. Então a gente falou aqui sobre como contar a minha história, por que eu faço isso, por que eu falo isso com o meu time. E do outro lado, a necessidade de investir em tecnologia para que a gente consiga fazer de uma maneira escalável, né? Que eu consiga atender mais, melhor, etc e tal. E para que isso aconteça, eu vejo que toda empresa que se propõe isso, ela tem uma coisa que, se ela não começa a investir no início, porque falta investimento às vezes no começo, porque você está fazendo tudo na cara e na coragem, é a educação. Né? Então, toda empresa de tecnologia deve sim ser uma empresa de educação. Ou se ela não for uma empresa de educação nos próximos anos, ela não vai crescer. Então, o insight que eu deixo aí é usar a tecnologia, usar a inteligência artificial para treinamento, para educação de time. Porque muitas vezes o dono, o gestor, tá lá em Tapajós, Itaituba, na luta, abrindo mercado e etc e tal. Então todo o conhecimento dele, de anos de trabalho, pode sim estar numa inteligência artificial, numa base de conhecimento, por que ele faz, como ele faz. Então o colaborador dele pode ter a possibilidade de passar por um onboard, por um treinamento com inteligência artificial. Fazer um roleplay,
Já tem IA para fazer roleplay. Já tem uma IA para fazer roleplay, Já para tem. ele testar como ele venderia para um cliente com uma IA e um cliente rebatendo e etc e tal. Então, isso afinar o machado. Eu vou fechar com um vídeo, não vou mostrar o vídeo, mas vou contar. Steve Jobs, em 1985, ele previu a inteligência artificial. Ele começa o vídeo falando que Aristóteles era o mentor de Alexandre o Grande. E ele, Steve Jobs, tem muita inveja de Alexandre o Grande, porque ele queria ter Aristóteles como mentor também. Nós tivemos uma evolução na humanidade que é a escrita. Então, através das escritas de Aristóteles, Steve Jobs tem uma ideia do que pensa, como escreveu, pela forma que escreveu, os rascunhos, etc. e Aristóteles. Mas sente falta em não poder sentar numa mesa como Alexandre o Grande e ter Aristóteles como mentor. Então, em 1985, ele fala que ele vê um futuro onde as escritas, pensamentos, rascunhos do próximo Aristóteles estará em um computador, onde as pessoas poderão conversar, ser orientadas, poderão receber dicas e instruções do próximo Aristóteles. Então, o meu insight é que os gestores, os treinadores, as pessoas que têm esse conteúdo, documentem o que eles estão fazendo. Escrevam a maneira de pensar, escrevam por que eles produzem, por que eles vendem desse jeito, por que eles compram desse jeito. E comece a treinar a sua pequena criança de 4 anos. E não num primeiro momento para que ele vá para a rua atendendo todo mundo, mas que num primeiro momento treine a sua própria equipe. Melhore, afine o machado da sua própria equipe. Então, é um insight que eu deixo aí pro dia de hoje. Queria agradecer ao Silvestre, Cecília, Espartaco e espero encontrar todos aí também nos eventos presenciais. A gente, esse é um pontapé inicial de um evento que a gente começa o ano que vem, em janeiro. E a gente quer convidar todos os empresários que querem participar com a gente, fazer uma roda de conversa como essa. A gente vai ter sempre algumas temáticas e a gente vai trazer essas discussões e no final queremos sair com bons insights para que a gente possa empreender dentro do nosso próprio negócio ou juntos com esses insights aí mudar a vida das pessoas de uma maneira exponencial. Muito obrigado. Obrigado à equipe aí que veio apoiando a gente. Até a próxima.